Esse vídeo é um compilado, tá, das apresentações de vídeos gravados pelos nossos alunos, estudantes da turma de 2021.1 PDS, ok? Temos hoje 5 temas, né, que vão ser apresentados, que foram gravados na verdade. E na sequência a gente vai ter esses vídeos aqui nesse vídeo, certo? Vai ser um compilado, vamos estar todos juntos nessa aula, tá? A gente vai ter o Feature Driven Design, ou Driven Design, com Natasha, Crystal com Jonas e o Domain Driven Design com o Daniel, ok? Os demais vídeos, os demais assuntos, eles estão em links aí na descrição que eu vou deixar, tá? Que é o Open Up com o Gleidson e o MSF com o João, certo? E aí vocês assistem todas essas aulas que vai ser para a nossa próxima atividade, ok? Então eu vou deixar por aí os vídeos para que vocês assistam e boa sorte aí na atividade. Oi gente, meu nome é Natasha. Hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre a metodologia FDD, que significa Feature Driven Development, para a disciplina de Processo de Desenvolvimento em Software, que é a disciplina que a gente conhece por PDS, ministrada pelo professor Eduardo Vasconcelos, do Instituto Federal de Pernambuco. Bom, começando um pouquinho sobre a história do FDD, certo? O FDD ele surgiu em Singapura entre os anos de 1997 e 1999. Ele foi concebido por Jeff DeLuca e Peter Gould. Na verdade, né, o que aconteceu foi que Jeff DeLuca ele era gerente, né, de um projeto em um banco conhecido lá em Singapura. E esse projeto que ele participava era extremamente grande, com relação a requisitos e também com a quantidade de pessoas, e é um projeto considerado muito crítico. Então, Jeff teve alguns problemas excepcionalmente complexos, e ele tentou utilizar algumas técnicas disponíveis que naquela época, né, para poder resolver esse problema, mas o problema e as questões permaneceram. Então, Jeff acabou contratando o Peter Gould, que como desenvolvedor, e em conjunto eles desenvolveram esse novo método, né, que hoje é conhecido por FDD. E apesar disso, né, eles tiveram a ajuda de outras pessoas também, mas eles foram os pioneiros desse método, e eles ficaram bastante conhecidos por entregarem, né, 2.000 recursos, quando eu digo recursos, eu estou falando de recursos funcionais, como se fossem pequenas 2.000 features em um prazo de 15 meses. E aí, a primeira publicação deste método, né, ela ocorreu somente em 99, que foi nesse livro que eu coloquei aí, Java Modeling in Color with UML. E certamente, né, qualquer projeto pode utilizar esse método hoje em dia. Então, é como se esse projeto se dividisse em vários recursos e cada recurso é dividido em outros recursos e isso vai sendo desenvolvido. Bom, o que é Feature Driven Development? Antes de tudo, é importante a gente entender o que é uma feature, certo? Então, uma feature, ela é uma funcionalidade pequena que possui um determinado valor para o usuário final no contexto das suas regras de negócios. Então, esse modelo de desenvolvimento, ele busca o desenvolvimento por funcionalidade, ou seja, por um requisito funcional do sistema. Além disso, ele é um método extremamente leve e iterativo para o desenvolvimento de software. E uma funcionalidade, né, a gente pode entender uma funcionalidade como uma função que tem valor para o cliente, que pode ser desenvolvida em poucas semanas. E o FDD, ele também tem a combinação, né, da gestão de projetos com boas práticas de engenharia de software. Bom, quais são as características principais do FDD? Como eu havia dito, ele é curto, né, e interativo, então deve ser possível entregar features, assim como o Scrum, por exemplo, deve ser possível a gente entregar features em um pequeno prazo de tempo, então, por exemplo, 2 semanas, 80 horas, depende bastante do projeto, de como isso vai ser aplicado, mas tem que ser uma entrega curta e que algo entregável e de valor deve ser concluído ao fim desse prazo. Ele enfatiza a qualidade, né? Então não é porque é um método curto que não deve se pensar ou estimar
coisas relacionadas à qualidade, então é necessário também essa parte. E é compatível, né, com o design de grandes projetos, então principalmente ele é adaptável e melhor desenvolvido em projetos que sejam grandes, oferece recursos frequentes em todas as interações e fornece informações precisas sobre o progresso. Então, independente do dia que seja, você como membro do time, pode ter visões de como está o andamento das outras atividades, em que progresso está determinada feature, quanto tempo falta para concluir e etc. Então, uma característica do FDD é realizar a apresentação de todo o conjunto de features em um período de tempo fixo, certo? Então, a gente também pode considerar que os valores desse framework, né, dessa metodologia, são os valores que o tornam tão diferente das outras metodologias, certo? Porque alguns são muito importantes. E aí a gente chega na parte dos papéis do FDD, né? Essa metodologia, ela possui papéis que são bem semelhantes aos papéis que a gente tem no Scrum, que é uma metodologia bastante comum que diversas empresas utilizam hoje em dia. E a FDD, ela é bastante semelhante com o Scrum. Então, por exemplo, no Scrum a gente tem o PO, que a gente chama de Product Owner, que é o dono do produto, e no FDD, quem faz essa função é o gestor do projeto, certo? Então, o gestor do projeto, ele vai tratar todas as questões administrativas e ele vai ter autonomia, assim como o PO, para decidir o que vai ser feito, o que vai ser priorizado, o que pode ser interrompido. Outro papel que a gente tem também, que é de fundamental importância, é o Scrum Master. Então, a gente sabe que o Scrum Master, ele é aquele que é responsável, né, por garantir que a metodologia está sendo cumprida com eficiência, que os padrões, que as regras do Scrum elas estão sendo cumpridas pelo time, e é um pouco parecida com o gestor de desenvolvimento. Ele também tem essa personalidade, ele também tem essas características, mas a principal é que ele deve remover, o gestor de desenvolvimento, ele deve remover os impedimentos que qualquer outro membro do time possa ter, né? Então, além disso, ele avalia se o código desenvolvido, ele segue padrões de projetos que são comumente conhecidos. Ele também é responsável por trazer melhorias, trazer novas ferramentas para o time de desenvolvimento. O outro papel que nós temos no Scrum é o da equipe de UX, né? E no FDD a gente chama de equipe de design. Então, são as pessoas que são responsáveis pelas questões visuais da interface e também são pessoas que são responsáveis por todas as questões de usabilidade do projeto, é a equipe de design. O outro papel é o dono de classe, que no Scrum é conhecido como desenvolvedor, né? Então, é esse que é responsável pela codificação, pela definição das questões de arquitetura, do código, dos testes, e também ele tem como principal atividade a implementação dessas features que são definidas pelo gestor do projeto, certo? Que é o PO. E os donos de classe, eles respondem aos gestores de desenvolvimento dentro do FDD. E por último, a gente tem o papel do escritor técnico, que ele funciona semelhante ao analista de requisitos no Scrum. Então, a gente sabe que o analista de requisitos ele é aquele que tem que estar por dentro de todos os requisitos do produto, é aquele que tem que possuir o entendimento do produto e garantir, né, que as regras e os critérios de aceites eles estão em conformidade com o que o cliente realmente quer, garantir que não vai haver ambiguidade caso um requisito sofra alteração. E é basicamente isso. Existem outros papéis, gente, no FDD, mas eu resolvi colocar aqui os principais, certo? Que também são os semelhantes ao Scrum. Bom, e aí a gente chega na parte de boas práticas. Quais são as boas práticas desse modelo, né? Desse método FTD?
Então a gente tem a modelagem, que ela deve ser orientada a objetos. A gente tem o desenvolvimento, ele vai ser um desenvolvimento que vai ser por feature. Temos também algo chamado de código proprietário. Então, isso significa o quê? O código proprietário é uma prática que defende, né, que o desenvolvimento, o código, ele deve ser realizado apenas por um desenvolvedor. Ou seja, se um desenvolvedor X começou a codificar algo, ele tem que terminar esse algo, certo? Então, isso é uma das práticas, mas isso não quer dizer que vai ser assim. Isso também não impede que seja realizada uma programação em pares. Então, um desenvolvedor X pode se juntar com um desenvolvedor Y para, em conjunto, eles terminarem determinada feature. Mas o mais comum é que realmente haja o código proprietário. Tem também a boa prática do trabalho em equipe, né? Porque está tendo uma comunicação diária com o gestor de projetos, o gestor de desenvolvimento e os outros papéis do FDD. Tem a parte de inspeção, então deve ser realizado as boas práticas existentes, né? Como o code review, então garantir que está sendo enviado para o ambiente e não vai causar novos bugs ou problemas que possam acontecer. Então, as inspeções são extremamente importantes no Feature Drive Development. E, por último, a gente tem a visibilidade dos resultados, ou seja, todos os membros do time devem saber o status de desenvolvimento das funcionalidades que estão sendo desenvolvidas naquele prazo estabelecido. Isso é uma maneira até de troca de conhecimento e de aprendizado, né? Então, não é cada um na sua caixinha, é realmente você ter consciência do que o outro membro também está fazendo, você ter consciência de em que estágio está determinada feature. E aí a gente chega no processo básico, né? Alguns processos a serem desenvolvidos para o funcionamento básico do Feature Drive Development são esses que estão nessa imagem. Então, normalmente, a gente inicia ao desenvolver um modelo geral, né? Segundo, construir uma lista de features, que é como se a gente tivesse, é o que a gente chama no Scrum de backlog do produto, que nós temos uma lista de features. E aí a gente faz o planejamento por feature, então tem um plano de desenvolvimento para cada feature. E aí a gente tem a troca, né, que é a projeção por feature e a construção por feature. Então esse é o processo básico do que deve ser seguido no FDD, sempre lembrando que ele está ao redor da feature. Tipo, esse é o principal valor. Quando a gente lembrar de FDD, a gente tem que lembrar exclusivamente de feature, que esse é o principal valor na qual o FDD está estabelecido. E aí a gente tem o progresso da equipe. O progresso da equipe, ele é como se fosse uma métrica que é fundamental para a gente ter a estimativa de nível de esforço do que vai ser feito e do que vai ser entregue por feature. E como é que a gente pode ter essa ideia? No FDD também existem as reuniões diárias, né? Que no Scrum é conhecido como daily, e é nessas reuniões que é feito o acompanhamento. Então, é lá que a gente vai alterar o status de desenvolvimento da feature, que pode ser simbolizado, né, por diversas cores em um determinado quadro. Então, a gente altera do status de em andamento para entregue, ou se aquilo está atrasado, ou pode haver também a estimativa em horas do que resta para aquela atividade ser entregue. Então, normalmente, no modelo FTD, a gente divide a feature em dias de desenvolvimento. Por exemplo, vamos supor que o desenvolvedor ele se comprometeu a desenvolver a feature e ele vai dividir essa feature em funcionalidades menores que devem caber em 8 horas de desenvolvimento, supondo que ele desenvolva 2 horas por dia. Então, a partir do momento que ele faz isso, ele pode ter o acompanhamento disso de forma mais clara e de forma mais fácil. Então, por exemplo, ele poderia dizer, 1% desse tempo
dessas horas eu vou fazer levantando o domínio da aplicação. 40% do tempo eu vou estar tentando conhecer a funcionalidade. 3% para inspeção do projeto. 45% vai ser desenvolvendo isso. 10% eu vou dedicar ao code review, a encontrar bugs ou fazer melhorias no meu código, fazer os testes, e 1% eu vou fazer essa integração final, essa análise final. Então, lembrando que isso não é um padrão realmente a ser seguido, não é preciso que seja sempre assim essa divisão, mas isso é adaptável a cada projeto, principalmente a projetos grandes. Lembrando também, gente, uma coisa que eu esqueci de conversar, é que uma das desvantagens do FDD é aplicar esse modelo em times que sejam curtos ou pequenos. Projetos relativamente pequenos são melhores com metodologias mais atuais, como o Scrum ou o XP, mas o FDD ele é mais adaptável e melhor em projetos que sejam maiores. E por fim, a gente tem a conclusão, né, que pode ser esse método, ele pode ser acoplado facilmente com outras metodologias ágeis. Então, eu dei vários exemplos de como ele é semelhante ao Scrum. Então, pode haver sim uma mistura, não é necessário que um determinado projeto em um determinado time utilize somente uma metodologia e siga aquela metodologia cada regra dela, né? Pode haver uma adaptação e você fazer uma junção de coisas. O que importa é que se adeque melhor ao seu projeto, que atenda às suas necessidades e que haja entregas de valores e entregas com sucesso. E as tarefas, outra coisa extremamente importante é que as tarefas elas vão ser priorizadas, né, de acordo com a necessidade do cliente. Então, realmente o gerente de projeto ele vai ver, o que é que eu posso entregar de valor para o cliente nessas 8 horas, é isso. Então, as outras tarefas não são tão importantes assim, porque essa é a minha prioridade e isso é muito importante no FTD, é ter essa visão da regra do negócio e priorizar isso de forma a entregar algo de valor para o cliente final. E é isso, gente. Aqui estão as referências dos sites que eu olhei e li sobre para poder comentar com vocês. E agradeço a atenção de todos. Bom, vamos lá, pessoal. Até agora estudamos diversas metodologias que fazem parte do Agile Framework, como Kanban, Lean, Scrum e XP. Hoje vamos estudar a Crystal, tentar entender um pouco melhor sobre o que é e como funciona. A Crystal, segundo seu fundador, o Alistair Cockburn, cientista de computador americano, e também um dos assinantes do Manifesto Agile, é uma família de metodologias de desenvolvimento de software que funcionam com o poder investido pelas pessoas, sendo extremamente leves. Então, assim, o foco, né, vamos dizer assim, o núcleo desse framework são as pessoas e a comunicação e a sua leveza, a sua flexibilidade também. Basicamente, né, o Cockburn acreditava que o talento e a forma como os membros da equipe interagem entre si trazem múltiplos benefícios para todo o projeto. Cockburn, em seu livro, né, que eu coloco lá na referência bibliográfica no final, ele compara a família de processos Crystal, essa família a gente vai ver mais na frente, como um cristal propriamente dito. E a base dessa comparação que ele faz está no fato de um cristal, sob a influência da luz, pode mudar de cor conforme a intensidade, aquele fenômeno ali da refração. A metodologia Crystal funciona semelhantemente, né, a esse cristal, pois pode adequar-se à criticalidade e tamanho de um projeto, caso esses variem, esses aspectos variem. Né? Se um projeto aumenta de tamanho ou de nível crítico, mais pessoas
mais pessoas, não, mais processos no Crystal podem ser adicionados a ele e vice-versa. A Crystal, ela foca, né, em princípios que vamos descrever mais detalhadamente, mas dando uma introdução, né? Então, foca nas pessoas, nas interações, né, na comunidade, nas habilidades, né, no talento das pessoas, aí, a comunicação, né? Elas fazem que tudo interagindo assim bem, fazem que com o desenvolvimento do software ocorra da melhor maneira, da melhor forma possível. O núcleo desse framework, né, passa pela interação e simbiose que acontece entre as pessoas alocadas aos projetos e aos processos, tendo como objetivo, né, tornar o desenvolvimento mais eficaz. Então, assim, dando um foco maior aí nos princípios do Crystal, trago esse aqui para vocês, que é o trabalho face a face com o cliente, que considera que envolver o cliente nas interações, né, nas entregas, né, e nas decisões é muito mais produtivo. O outro princípio é que o peso significa custo. Quanto maior a complexidade, maior o custo. Isso pode parecer assim meio óbvio, né? Mas ele faz questão de enfatizar isso. Uma outra também é usar metodologias diferenciadas para equipes maiores, né? Isso vai na flexibilidade das metodologias a serem usadas no projeto. Projetos maiores, projetos mais complexos, você não pode usar a mesma metodologia que foi utilizada para equipes pequenas, para projetos mais simples. Então o Crystal ele foca nesse princípio. Mais cerimônias, maior criticidade. Quer dizer que quanto mais diálogo com os envolvidos é maior. Uma outra é que a comunicação eficiente é muito melhor do que fazer entregas que não funcionam. O feedback sempre é muito melhor, né? A outra é a habitabilidade, que diz, ó, devemos ser tolerantes ao lidar com seres humanos. E por último, temos a eficiência no desenvolvimento. Crystal tem como princípio a eficiência no desenvolvimento. E as filosofias são: pessoas trabalham de maneiras diferentes. Então, é o seguinte, nem todos, né, os desenvolvedores trabalham da mesma forma e não possuem os mesmos conhecimentos. Isso é fato. As limitações, né, de cada um, né, pode fazer a diferença durante o desenvolvimento. Principalmente quando a gente considera grandes projetos, né, que um desenvolvedor ele pode trabalhar em diversas partes, diversas áreas de atuação desse projeto. O próximo é projeto da mesma área, tipo, né, diferem em necessidades. O que quer dizer isso? É que mesmo que o projeto seja desenvolvido para uma mesma área dentro de uma empresa, ou até que seja desenvolvido para resolver problemas e automatizar processos, né, eles podem ser diferentes. O que quer dizer que não significa que as funcionalidades e a lógica envolvida, né, nesse desenvolvimento desse processo não possam ser reaproveitadas em outros projetos. A outra filosofia é a comunicação intensa. A comunicação por Crystal deve ser sempre intensa, baseada também nas experiências dos envolvidos, né? Então ele recomenda sempre ouvir as necessidades e ideias dos usuários, mesmo quando elas são equivocadas ou até inviáveis naquele momento. A outra filosofia é foco na qualidade. Então, fazer o necessário, veja só, fazer o necessário com muita qualidade é sempre melhor. O próximo, que seria a evolução tecnológica, é que devemos considerar que as técnicas e as tecnologias mudam com o tempo. Às vezes os projetos são grandes, as tecnologias, novas tecnologias aparecem, e devemos estar atentos, né? Mas por que isso? Porque novos conceitos de software, de hardware, eles devem ser sempre considerados, né?
A gente não pode simplesmente descartá-lo, né? A outra importantíssima, que é a experiência de valor. E o que quer dizer isso? É que as pessoas aprendem muito mais com suas experiências do que a partir de uma simples metodologia. Sempre novos projetos, ele demandam experiências adquiridas anteriormente. E isso evita que os desenvolvedores, né, corram riscos que outrora, lá no passado, já foram resolvidos ou até previstos. Então, aqui apresentar para vocês a família Crystal, mas antes mostrar aqui que o Cockburn, ele, quando criou essa família, ele pensou em 3 dimensões, né? A primeira que foi a equipe, a segunda a capacidade crítica e a outra a prioridade do projeto. A família, ela é subdividida dessa forma aí: a Crystal Clear, Yellow, Orange, Red e Maroon. A Crystal Clear, ela é voltada, ela tem como característica uma das quais, né, que é o tamanho da equipe, né, que varia de 1 a 6 elementos. A próxima característica é que ela é apoiada em preços fixos e sem negociação, obviamente depende do caso concreto. Ela é orientada para as pessoas e não se concentra em processos e artefatos. Pelo fato dela ser voltada para projetos pequenos, não quer dizer que não há necessidade de documentação, ela requer sim documentação. Uma outra característica da Crystal Clear é que ela tem foco na segurança do projeto. Logo após ela, a gente tem a Crystal Yellow, né? São voltadas também para equipes pequenas, mas de dimensão entre 7 a 20 elementos integrantes. Uma coisa que é importante ressaltar é que as áreas do código ele tem uma propriedade bem clara, né? O que quer dizer que se acontecer algumas mudanças, apenas a pessoa que possui o código é responsável por ele. O feedback por Crystal Yellow é obtido pelos utilizadores reais do projeto, né? E sempre a comunicação é acessível e direta. Logo após, a gente vem já para uma equipe um pouco maiores, né, de 21 a 40 elementos, que é a Crystal Orange, que ela tem como característica, além do tamanho, entre 20 e 40, a duração do projeto, que pode variar de 1 a 2 anos. As equipes são divididas de acordo com as suas habilidades. As entregas obrigatórias elas ocorrem a cada 3 a 4 meses. E, como eu falei, ela é ideal para projetos um pouco de maior dimensão, né, que as anteriores. Aí, logo após vem a Crystal Red, que é voltada para equipes com dimensões entre 40 e 80 elementos. Uma outra coisa importante é que as equipes são divididas, formadas, né, de acordo com o trabalho necessário. Então você vê que aqui exige uma flexibilidade. O Crystal ele é todo baseado, assim, fundamentado em flexibilidade. Aí por último, né, a Crystal Maroon, que é voltada para equipes de 80 a 200 elementos. Ela é ideal para projetos, né, de grande dimensão. E uma outra característica, os métodos são diferentes de acordo com a necessidade do software. Então, outra coisa que eu gostaria de apresentar para vocês aqui, que são as categorias de projeto. A gente viu que o Crystal ele enfatiza a criticalidade do sistema e o tamanho do projeto. E a partir disso aqui, desses 2 eixos, é possível traçar uma categoria de projetos, né? Essa categoria de projeto ela varia em função das famílias, é claro, amarela, laranja, vermelho, marrom, que não está aí. Aí esses números aí são o número de integrantes da equipe. E as letras, o V é vital, né? A criticalidade vital, o I é de imprescindível, o A é de arbitrário, a criticalidade que é arbitrária, e o C é conforto, né? A criticalidade e conforto.
Um exemplo, o C6 aí, uma equipe de 6 pessoas, tamanho do projeto. Se ocorrer alguma intercorrência, né, no C6, né, nessa categoria, vai ter um desconforto, mas não vai ser nada assim catastrófico, né? Diferentemente lá no V80, na categoria V80, né? Uma equipe grande e que se houver uma intercorrência, dependendo do tipo de ocorrência, obviamente, ela pode ser sim catastrófica, porque é vital aqui a criticalidade. Então, uma coisa que eu gostaria também de trazer para vocês são os papéis e as responsabilidades no Crystal. A gente tem aqui o patrocinador, que é aquele que aloca ou decide o destino ao dar o financiamento ao projeto. Uma outra coisa que o patrocinador é importante ressaltar é que ele ajuda as equipes na tomada de decisões, mas decisões voltadas para o negócio. O próximo seria o coordenador de projeto, que é aquele cara que realiza, né, a coordenação, lidera as equipes. É o cara que o cara que mais entende das práticas e das filosofias da metodologia a ser adotada, no caso é a Crystal, né? Ele divide os trabalhos, coordena as entregas e etc. Logo após você tem o analista de negócio, que em equipes menores ele pode ser o mesmo cara, mesmo coordenador, né? Exerce essas duas funções. Ele é o que captura, né, os requisitos do sistema, é responsável também pela modelagem, pela validação e rastreamento desses requisitos, né? E acompanha toda a implementação. Logo após você tem o usuário, né, stakeholder, e no Crystal ele é essencial, fundamental, gostaria de ressaltar isso. O número, né, de usuários que vão participar depende do tamanho do sistema. Então, sistemas mais simples, o Crystal Clear, um usuário, sabe, de bom tamanho. Sistemas um pouco maiores, talvez precise de 2, 3, vai depender muito do projeto. Mas há necessidade dessa interação, dessa participação do usuário, que muitas vezes não é fácil. Depois vem o design principal, né? O design principal, que é o cara que tem que ser o mais experiente lá no desenvolvimento de software, né? E é aquele que ele tem aquela percepção de ver, ó, o projeto está caminhando pro caminho certo, né? Ele não está desviando, ele não está perdendo o rumo. Então há essa necessidade dessa função, né? E é importantíssimo que seja uma pessoa com elevada experiência. Depois você tem o programador, que é o cara que realmente codifica, né? E ele está muito próximo ao designer principal. Logo após também temos o testador, que tem o conhecimento e habilidades para testar o sistema. Uma coisa que eu gostaria de ressaltar, que eu li, é que um tipo de teste que é obrigatório no Crystal é o teste de regressão. Esses testes devem ser feitos com funcionalidade implementada e por entregas, né? Então, dando continuidade aqui, o que eu gostaria de ressaltar é da família do Crystal Orange, né? Que dentro daqueles papéis e responsabilidades anteriormente que eu citei, pode ser que seja necessário na família Orange o gerente de projeto, que é o responsável por coordenar todo o projeto, liderar equipes de coordenadores, alocar, administrar os recursos, fazer a divisão das partes implementadas. O arquiteto de software também, que é aquele que conhece a arquitetura do sistema, garante, né, que os módulos se integrem, né? E ele escolhe as técnicas de desenvolvimento a serem aplicadas pelos desenvolvedores. Tem também um facilitador técnico, que é aquele cara que ele entende do negócio do cliente, ou ao menos ele é capaz de entender, e é possível que ele faça essa tradução, fazendo aquele meio campo, essa tradução para a equipe de desenvolvedores, que muitas vezes não tem ideia do negócio. Então ele faz esse papel de facilitador, né?
olhando os problemas, as metodologias, ele faz a interação entre as partes. Em projetos grandes, dependendo do tipo de projeto, é essencial essa subfunção, né? E por último, eu gostaria de trazer para vocês o especialista em usabilidade, que ele vai focar na facilidade com que os usuários, né, conseguem utilizar a ferramenta que está sendo desenvolvida. Ele também deve promover técnicas, né, para garantir essa utilização, além, né, de verificar, né, relacionar as medições de desempenho do sistema. Aí, pessoal, eu trago aqui as referências para vocês. É bom ressaltar que a família Crystal ela segue, né, os princípios do desenvolvimento ágil. Elas priorizam as entregas incrementais. Há um processo todo de medição do progresso, né, do projeto. É essencial os testes de regressão. E sempre aquele ambiente de cooperação, né, entre as equipes, os stakeholders, eles devem existir. O Crystal ele é muito baseado, né, focado nas pessoas e na comunicação. Obrigado e até mais. E aí, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite. Então, eu vou falar hoje sobre o Domain Driven Design, que vem da mesma aquela ideia de Data Driven Design ou outros tipos de Driven Design que existe. Só que esse é mais voltado para o domain, ou seja, o domínio. Mas o que é o domínio? O domain, ou domínio em português, é o contexto da solução, o contexto de onde está baseado a solução do seu problema, o negócio por trás desse problema. É tudo que tem em volta dele. Ou seja, se você for ver um domínio de um banco, seria, exemplo, questões monetárias, tem toda aquela questão de entrada, saída, mas questão de dinheiro. Se você fosse para a farmácia, a entrada e saída seria a questão de estoque, por exemplo, ou um hospital, seria entrada e saída de pacientes, ou se você fosse pegar a questão de clientes. Cliente para um banco é uma pessoa que quer retirar ou colocar dinheiro ou pegar emprestado, tem um domínio específico. Numa farmácia, o cliente seria quem queria comprar um remédio, pegar um remédio específico. No hospital, seria o cliente seria uma pessoa que estaria sendo tratada. Então, cada um desses segmentos de domínios tem uma característica diferente para uma mesma nomenclatura, por assim dizer. E mas de onde foi criado esse Domain Driven Design? Esse domínio de DDD, também chamado mais fácil, foi criado por Eric Evans em 2003, mais ou menos, com o objetivo de trazer o domínio do negócio como foco no desenvolvimento. Nessa época ele escreveu esse livro com o mesmo nome, Domain Driven Design, tentando mostrar um pouco como seriam as práticas, quais seriam os focos. Ele nem fala tanto de práticas em si, de desenvolvimento, ele fala mais de contextos da organização, como botar em prática, sem ser com código, mas sim, como se fala, de posturas, no caso. As pessoas que tentam aplicar esse DDD, eles falam que é muito fácil de entender, porém é muito difícil de aplicar esses conceitos. Mas o que é e o que não é DDD? O que é? O que não é? Não é uma tecnologia, nem uma metodologia, vou deixar claro. É uma combinação entre práticas de design e desenvolvimento, basicamente. Ele não é uma arquitetura em camadas, não impõe nenhum processo muito rígido e nem depende de linguagem. Pode ser qualquer linguagem ser desenvolvida, mas é como eu falei, é um modo de construção. Ele oferece ferramentas de modelagem
estratégica e táticas para a entrega de um software com maior qualidade. E tem como objetivo manter o software alinhado com o negócio. Esse é o principal foco, manter alinhado com o negócio, manter alinhado com o domínio da aplicação. E quais são os princípios? Ele basicamente tem 3 princípios e 3 pilares. Os 3 princípios são a discussão, escuta e compreensão. É todo aquele lado do design de empatia, de escuta e ter uma relação boa com o seu cliente, que é o responsável pelo domínio. Quanto aos pilares, que também são 3, como eu falei antes, tem a linguagem ubíqua, o Bounded Context e o Context Maps. O que é a linguagem ubíqua? A linguagem é a linguagem falada no dia a dia da empresa do domínio. E isso é entendido pelos desenvolvedores. E eles, em comum acordo, é desenvolvido uma linguagem específica para o domínio da função. Enquanto o Bounded Context é um contexto delimitado para deixar claro a responsabilidade de cada parte do sistema. E o Context Maps é justamente a relação entre os Bounded Contexts, como eles vão se encaixar e se comunicar. Eu vou falar um pouco mais adiante sobre isso. Então, continuando, galera, vamos falar mais especificamente, eu vou explicar mais especificamente o que é linguagem ubíqua. Para esse entendimento do que é a linguagem ubíqua, a gente vai precisar entender um pouco mais de um conceito específico. É o Domain Expert. Ele é o especialista no domínio do negócio. Ele é quem vai entender como é o que acontece em cada ato dentro da organização, ou dentro de uma área específica, é quem vai ser a ponte entre o negócio e os desenvolvedores. É quem vai, principalmente, detalhar cada vocabulário, cada prática realizada dentro do negócio. E, para desenvolver essa linguagem ubíqua, é essencial ter a sintonia entre esses especialistas com os desenvolvedores. Porque, em conjunto, que vai ser desenvolvido todo o sistema, mas também especificamente vai ser desenvolvido um glossário. Esse glossário tem como intuito reunir um conjunto de palavras e seus significados específicos, para que com isso tenha um entendimento em comum e geral e que seja possível ser consultado sempre que necessário. Para vocês terem uma ideia melhor do que seria esse glossário, se você estivesse trabalhando o negócio fosse uma farmácia, um cliente seria diferente do que se fosse num banco. Um banco seria uma pessoa que... O cliente seria a pessoa que está desejando fazer um saque, depositar o dinheiro, fazer diferentes tipos de operações. Quanto em uma farmácia seria uma pessoa que deseja comprar algum produto ou alguma coisa específica daquele domínio. Deu para entender direitinho? Basicamente, a linguagem ubíqua é a comunicação entre os experts de negócio e os devs, fazendo com que o entendimento entre os dois forme um novo tipo de linguagem de comum entendimento. É como se fosse uma criação de uma nova linguagem, só que em comum entre esses dois grupos. Então, galera, vamos continuando aqui e vamos falar sobre Bounded Context. O que é Bounded Context? Bounded Context é um delimitador de domínio, ou seja, todos os termos de frase da linguagem ubíqua têm um limite de significado a depender do contexto que ela é colocada. Eu vou exemplificar um pouco mais na frente. Mas esse contexto só pode ser identificado depois de uma colaboração conjunta com os experts de domínio. E isso não acontece de uma maneira imediata. Ela é algo progressivo
e vai ganhando maturidade à medida que o negócio, o modelo de negócio vai sendo construído. Então, para especificar um pouquinho mais, deixar um pouco mais claro, tá vendo que aqui nesses dois existem dois customers e dois products, dependendo do tipo, pode ser support contest, dependendo de cada contexto, pode ser sales contest ou support contest. Ou seja, na parte de sales, o product, por exemplo, ele pode ter mais características do que a parte suporte. O product pode ter, por exemplo, nome, descrição, valor, entre outros fatores, enquanto no lado de suporte a gente só precisa ter o nome e o código dele, para caso pegue alguma informação necessária. Cada contexto o domínio é de certa forma diferente, a linguagem vai ser diferente para cada coisa. Pode significar um produto, pode significar certos atributos e outro produto de um outro contexto pode significar outros atributos. E isso é o Bounded Context, que em cada contexto pode haver um significado diferente em uma linguagem diferente. Então, galera, seguindo aqui, vamos para o Context Map. Então, vamos ver. O que é Context Map? A forma de entender o relacionamento dos bounded contexts. Ou seja, aquilo que a gente viu antes de vários significados diferentes agrupados. Aqui é como se fosse o relacionamento entre esses vários significados diferentes. Que, para isso, muitas vezes é construído um mapa, até possivelmente desenhado à mão, para entender como é o relacionamento desses vários contextos diferentes. Dessa forma, é possível ter uma visão global do software e saber como é a comunicação entre esses bounded contexts, essas visões globais diferentes. Mas para isso, a gente tem alguns pontos, algumas relações diferentes que podem ocorrer, que eu vou dar como exemplo aqui. Uma delas é a shared kernel, quando a gente tem vários desses contextos, esses bounded, compartilhando um mesmo core, o mesmo domínio. E alterar significa que todas as equipes vão ser afetadas. Todas as equipes que estão trabalhando nessas diferentes boundaries vão ser afetadas. A gente também tem o partner, que é quando duas equipes possuem uma dependência mútua. Dois boundaries dependem de forma mútua e precisam, portanto, trabalhar juntos. Outra forma também é a Anti-Corruption Layer, que é quando um boundary cria uma camada separada de outro boundary, muitas vezes para proteção entre cada parte do sistema. Que isso é típico de sistemas legados, para proteção de sistemas mais novos com os legados. Um exemplo visual aqui é esse, quando a gente tem o time A e o time B trabalhando em diferentes boundaries, porém eles têm uma intersecção de significados. E nesse momento eles têm que trabalhar como partner. Eles trabalham em conjunto no desenvolvimento dessa parte do sistema. Então, continuando aqui e já indo para o finalmente, quais são as vantagens e desvantagens do desenvolvimento com o DDD? Algumas das vantagens são o desenvolvimento e os negócios estão extremamente alinhados. Para você desenvolver com o DDD, você tem que ter um alinhamento muito forte entre o desenvolvimento e os negócios. Isso é extremamente importante e cria uma vantagem extremamente importante. Também protege o conhecimento do domínio, já que a relação é muito grande entre o negócio e o desenvolvimento. Quando pessoas saem do projeto e outras pessoas necessitam entrar, já tem um conhecimento muito grande naquela equipe. Então, vai ser muito mais fácil uma nova pessoa entrar nesse projeto e ter o conhecimento, até porque já tem uma documentação, um glossário, por exemplo. Ele garante uma maior flexibilidade, porque já que está voltado para um domínio, se
se houver alguma mudança, alguma solicitação de mudança, com os bounded, já que são agrupamentos à parte de desenvolvimento, pode ser uma flexibilidade maior dentro daquele pequeno agrupamento, não precisa ser uma mudança tão geral. Também facilita o rastreamento, já que muitas vezes na própria produção do código é utilizado a própria nomenclatura utilizada no domínio para a produção do código, muitas vezes. Também melhora o balanceamento na aplicação, porque muitas vezes se dá um foco muito grande no UX e UI e acaba tirando o foco tanto na função das coisas e no domínio da função. Então, como está voltado para o domínio, então essa parte não vai ser tão afetada. Você vai ter um foco bem dividido, um maior balanço entre front-end e back-end, por exemplo. E o código fica melhor, porque como falado antes, você vai ter uma visualização melhor das funções que estão sendo realizadas, o que está sendo feito. Então, vamos falar um pouco das desvantagens também. Esse modelo Domain Driven Design é meio que uma faca de dois gumes, porque uma das desvantagens é a necessidade de um grande conhecimento do domínio, ou seja, sempre vai ter que ter alguém dentro da equipe com grande quantidade de conhecimento dentro daquele específico domínio. Ou seja, é algo mais difícil de ter, e quando tem, é necessário de muito estudo e muito conhecimento, estudo em cima daquele domínio, ou seja, você vai perder muito tempo com essa parte. Por isso também que só funciona em projetos complexos, porque só vale a pena perder esse tempo, estudar mais em projetos complexos, e também porque se fosse algum sistema mais genérico, talvez códigos mais genéricos fossem melhor para a resolução do problema e custassem menos tempo. Você conseguiria reutilizar códigos, porque é muito mais difícil reutilizar códigos com o DDD. Além do que, em projetos muito técnicos, talvez não funcione, porque a comunicação entre os desenvolvedores e as responsáveis pelo domínio seja um pouco escassa, já que é muito específico para um pessoal um pouco mais generalista, que seriam os desenvolvedores. Então, seria muito difícil de aplicar dentro do código e a conversa fluir de uma forma tão fácil, tão clara. E claro, como já falado muitas vezes, pode consumir muito tempo. Então, projetos não tão grandes, não tão complexos, não seria tão viável a utilização do Domain Driven Design, porque simplesmente seria muitos custos para poucos benefícios. Então, em projetos complexos eles são ideais, mas projetos básicos talvez nem tanto. E eu queria mostrar aqui as minhas referências que eu utilizei. Tem 2 vídeos aqui muito interessantes para quem quiser se aprofundar um pouco mais e entender um pouco melhor também, além de vários artigos. E qualquer dúvida é só entrar em contato. Muito obrigado.